Bom dia, pessoal que vai fazer a prova do Enem. Como todos sabem, dando continuidade às nossas aulas de Brasil República, agora com a República Democrática Populista, começando com o vídeo anterior, que foi Eurico Gaspar Dutra. Vamos dar continuidade, então, ao próximo governante, Getúlio Dornelles Vargas. Ele vai de 1951 a 1954, e a gente já vai saber por que foram só esse pouco tempo de mandato, né? Vamos começar a contextualizar o que está acontecendo no mundo, né? A Revolução Comunista já está se dando ao fim lá na China, né? Como já no início do governo de Dutra também já estava. A Guerra das Coreias, Coreia do Norte, de cunho socialista, aliado à União Soviética, a Cuba, e a China logo depois, e a Coreia do Sul, com cunho ideológico capitalista financiado pelos Estados Unidos. A pressão norte-americana em posição ao Brasil é que os Estados Unidos queria que o Brasil adentrasse na Guerra da Coreia, em ajuda militar, em qualquer tipo de ajuda, o que não foi atendido a esse pedido em relação ao nosso governo. Como foi essa eleição? General Eurico Gaspar Dutra saiu e, ao invés dele apoiar Getúlio Vargas, que era a dobradinha PSD-PTB, não, ele apoiou Cristiano Machado, que era um candidato totalmente desconhecido da população. A UDN, União Democrática Nacional, veio com Eduardo Gomes novamente, que é apoiado pelos setores militares e conservadores da sociedade, e Getúlio Vargas pelo PTB. Foi uma luta judicial na época da eleição, porque a oposição tentou impugnar a candidatura de Getúlio Vargas, consequentemente sabendo que ele iria ganhar a eleição, que esses dois outros candidatos não teriam a mínima chance de se gladiar com Getúlio Vargas nas eleições, com o impulso de quê? De que ele, Getúlio Vargas, desrespeitou as constituições de 1891 e as de 1934. Sim, certamente ele fez isso, mas que, segundo a justiça, o momento é outro, a situação é outra, Getúlio Vargas está com outro pensamento, o contexto é outro, então a Assembleia Constituinte e o Poder Judiciário não impugnam a candidatura de Getúlio Vargas ao poder. E os coronéis do Exército vão se manifestar contra também, vão tentar montar uma CPI no Congresso Nacional para ver se Getúlio Vargas tinha deixado algum rastro naquela política de 30 a 45 que pudesse incriminar ele. Também não conseguiram adentrar com essa CPI, não deu em nada, ou seja, o Congresso e o Senado não conseguiu ver em nenhum momento desse período de Getúlio Vargas que viesse a retirar a candidatura dele. Então vamos que vamos, Getúlio Vargas ganha a eleição, ele entra em janeiro de 1951, vice Café Filho. Sabemos que a eleição você não vota na chapa como hoje. Hoje, quem votou no Bolsonaro votou no General Mourão, ou seja, você votou na chapa, né? Dilma, Michel Temer. Então, quer dizer, você votou na chapa Dilma e Temer. Naquela época, não. O vice, ele era eleito pelo outro partido desmembrado do presidente. Ou seja, às vezes, quando tinham as divergências ideológicas e políticas, como teve em vários governos que eu já falei anteriormente. Café Filho vai ser o vice-presidente, depois a gente vai falar ele mais em tempo. Ele é do Rio Grande do Norte, pertence ao Partido Social Paulista, né? Nesse chamado governo Getúlio Vargas, agora de forma democrática, é a primeira eleição direta que Vargas
consegue ganhar com voto no voto popular, aquela pressão de getulismo, o queremismo, o povo está querendo que Getúlio Vargas retorne ao poder. Então, com esse movimento queremista, Getúlio Vargas adentra no governo com o chamado Governo de Desenvolvimento Nacional. Vai ser criado o BNDES, que a gente vê aí, aquele Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o Banco do Nordeste, o Instituto Brasileiro do Café. Esse banco BNDES é uma linha de crédito para o governo, de empréstimo, e é dotado até os dias de hoje. Vai ter a criação da Petrobras em outubro de 1953, uma empresa no ramo de petróleo que vai ter um monopólio, né, nosso, nacional, em relação a toda a criação de petróleo que está havendo no mundo. Nós não vamos abrir para o capital internacional, nós vamos ter um monopólio no nosso petróleo, ou seja, nós vamos extrair, refinar e exportar esse petróleo, né? E o engraçado que a criação da Petrobras vai ter o apoio do PCB, o Partido Comunista do Brasil, que foi caçado, que foi preso, torturado, alguns membros torturados no governo Getúlio Vargas. Nesse governo, o PCB vai apoiar essa criação desses bancos e a criação da Petrobras. Olha só que coisa interessante. Depois ele vai começar a encomendar os setores privados, ou seja, se ele criar a Petrobras, uma empresa nacional que vai extrair, vai refinar e vai importar, ou seja, ele vai barrar os empresários de setores internacionais. E isso vai ficar, o pessoal vai ficar muito revoltado e chateado lá fora, porque não vai conseguir adentrar aqui com os setores na área do petróleo. O petróleo é nosso, a campanha do petróleo é nosso, ninguém tasca, né? Então essa campanha da Petrobras e de que o petróleo é nosso, ele vai incomodar os setores internacionais e vai ser contra a interferência externa no país, ou seja, a favor dos nossos interesses primeiros, depois, se der tempo, dos setores internacionais. Ou seja, isso vai contrariar o conservadorismo e entreguismo, inclusive, dos setores conservadores e uma ala extremista das Forças Armadas. E nessa oposição ele vai ter, da UDN, vai ter os Carlos Lacerda, vai ter os generais do Exército querendo derrubar Getúlio Vargas, vai ter parte da aeronáutica, entendeu? Vai estabelecer uma crise econômica, né, aqui no país, uma oposição ferrenha da elite empresarial, né, de Getúlio Vargas. A mídia também vai contra por algumas medidas nessa crise econômica. Essa crise vai diminuir o lucro das empresas ditas estrangeiras aqui que adentraram no governo Dutra. E com isso, João Goulart, em plena crise econômica, vai dar um golpe de misericórdia no governo Getúlio Vargas, um dos golpes de misericórdia do governo Getúlio Vargas. Ou seja, ele vai aumentar o salário mínimo em 100% para evitar greves. Ou seja, o trabalhador está insatisfeito, o custo de vida aumentou e o salário não aumentou. Então, João Goulart, que é o ministro do Trabalho, vai aumentar o salário em 100%. Ou seja, isso vai gerar uma revolta nos setores conservadores, nos setores empresariais, nos setores internacionais. Ou seja, o Brasil vai entrar numa crise, numa pressão interna muito forte contra o governo de Getúlio Vargas, né? A pressão no aumento de impostos, o custo de vida, a carestia, vai fazer o governo de Getúlio Vargas a ficar muito fraco internamente e externamente também. Já não vai ter mais apoio tanto do que ele tinha até então da grande maioria dos trabalhadores. Setores de sindicatos também vão querer mais direitos, mais aumentos, mais condições de trabalho para os trabalhadores nas empresas, e nesse momento Getúlio Vargas não vai poder dar, porque ele vai ser pressionado de forma contra a parede, contra a imprensa, os setores conservadores, da igreja, dos militares. Então ele vai se sentir muito pressionado,
como é que isso vai lidar depois, que a gente vai ver mais lá adiante. Vai haver também um evento nesse governo Getúlio Vargas, o caso da Rua Tuneleiros, que a gente vê nos livros didáticos aí. Houve uma tentativa de assassinato do governador da Guanabara, Carlos Lacerda, né? Porque Carlos Lacerda era um opositor ferrenho do governo Getúlio Vargas. Então Gregório de Matos, que era o chefe da segurança de Getúlio Vargas, a chamada Guarda Negra, guarda esse nome, com o Crimério, com Alcindo, vai tentar matar, não o Gregório, nem foi o Getúlio que mandou, segundo os documentos oficiais, esse Crimério, esse Alcindo, que fazem parte da Guarda Negra, vão tentar matar Carlos Lacerda, lá na Rua Tuneleiros, lá em Copacabana. Ou seja, quando Lacerda vai adentrar na sua casa, ele é alvejado por esses dois capãs que ele ia tirar a vida. Porém, o major da aeronáutica, Rubem Vaz, ele vai reagir, porque ele é a segurança do Carlos Lacerda. Ou seja, vai haver uma troca de tiros e o major da aeronáutica vai ser morto. Automaticamente isso vai gerar uma confusão interna com já a crise estabelecida no país. Vai dizer que foi Getúlio Vargas que mandou matar, vai falar que foi Gregório de Matos que mandou matar, ou seja, o major da aeronáutica morreu, a aeronáutica quer uma posição do governo. Porque aconteceu isso? Carlos Lacerda apareceu com um tiro no pé e depois disso eu nunca vi setores de investigação. Impossível qualquer uma pessoa tome um tiro no pé e venha com um tiro engessado. No mínimo que vai acontecer é a munição ficar alojada e depois ele fazer uma cirurgia, se for o caso de fazer a cirurgia. Documentos não oficiais dizem que Carlos Lacerda deu um tiro no próprio pé para poder piorar a situação, para poder tirar Getúlio Vargas do poder, porque ele, além de opositor, ele queria mais lá na frente agregar uma alta condição no governo e se eleger para presidente nas próximas eleições. Então, segundo fontes não oficiais, o próprio Carlos Lacerda deu um tiro no próprio pé. O documento oficial não, nas pesquisas oficiais não, disse que Carlos Lacerda foi almejado como o major da aeronáutica foi, com um tiro dos capangas da Guarda Negra de Getúlio Vargas. Isso entra numa confusão total. A mídia, a imprensa vem matando em cima a oposição, os governantes opositores de Getúlio Vargas, ou seja, há uma reunião no Palácio do Catete. Os generais do Exército, a aeronáutica quer que Getúlio Vargas renuncie já urgente, porque não dá mais, acabou depois dessa, acabou o governo dele, não tem mais como sustentar esse governo que mata, que oprime, que não ajuda ao desenvolvimento econômico e político e social do país, segundo os militares, né? Então vai haver uma reunião no Palácio do Catete com a própria família de Getúlio Vargas, com os ministros, todos os ministros do Getúlio Vargas, para saber qual a posição que Getúlio Vargas o que Getúlio Vargas vai fazer, né? Outros consenso dele tirar uma licença, deixar o café filho e depois retornar ao governo. Os militares, não, você não vai tirar a licença, você vai embora de uma vez. Então, com tanta pressão, com tanta massificação de ideias e de que Getúlio Vargas ia fazer, nada mais o que deveria acontecer na cabeça dele. De tanta pressão, ele suicidou em agosto de 1954, ou seja, ele deu um tiro no próprio peito, se matou. E segundo algumas fontes, na parte da manhã, isso foi na noite, na parte da manhã, a Alzira Vargas, que era sua filha, e Tancredo Neves, olha só que legal, Tancredo depois vai ser o nosso presidente na abertura política da ditadura, também vai o ver ainda quase em final de vida, agonizando, nada poderia mais se fazer, o presidente está morto, né? E com tanta pressão, antes dele morrer, ele fez uma carta testemunho, que diz alguns pesquisadores que uma parte foi ele, outra parte foi a filha dele, e que essa carta testemunha, é bom vocês darem uma olhada
no vídeo no YouTube aí depois, que se caísse na prova do Enem, você sabia o que aconteceu, o porquê Getúlio Vargas, segundo ele, segundo o pensamento dele, ele fez aquilo. Então a carta de testemunho diz tudo, ou praticamente tudo, o que ele queria dizer e o que outra pessoa que escreveu ou completou a carta de testemunho queria dizer sobre aquela situação, aquela pressão que ele vivia constantemente dentro do interior da sua própria pessoa. Então Getúlio Vargas se suicidou, foi uma locomoção nacional muito forte, o exército, a aeronáutica teve que ir para a rua para conter a população, porque o Getúlio Vargas era muito querido pela população mais pobre, era o dito pai dos pobres. Houve uma convulsão nacional muito forte, haja visto, se vocês foram ver vários vídeos no YouTube, se vocês colocarem o enterro de Getúlio Vargas na época, foi uma comoção nacional muito forte, o país parou durante alguns dias, um tempo, e foi um momento muito difícil da sociedade, muito difícil para nossa recém-democracia aqui no Brasil. Então, Getúlio Vargas foi, Café Filho assume, e vamos colocar a última coisa que eu tenho que fazer quem pressionou, quais foram os generais que pressionaram principalmente a saída de Getúlio Vargas. Gravem bem esse nome, são pessoas, generais que são formadores de opinião e são intelectuais do Exército Brasileiro na época, que vem da ESG, que são profissionais técnicos militares que são formados na Escola Superior de Guerra. Coloque os nomes. Humberto Castelo Branco vai ser o primeiro presidente do golpe civil-militar de 1964. Outro, General Henrique Lott, que também vai ser um dos articuladores do golpe militar e civil de 1964. E outro, o General Golbery do Couto e Silva. Ou seja, esses três generais que pressionaram Getúlio Vargas a sair do poder, que já estavam tentando dar o golpe militar nessa época, esses três generais são protagonistas lá em 1964, que vão dar o golpe civil e militar mais lá adiante, ou seja, o golpe seria na década de 50. Ele só foi adiado e colocado mais adiante na década de 60. Ok? Muito obrigado, muito ótimo final de semana para todos. Estudem, deem uma olhada na carta testemunho de Getúlio Vargas. Qualquer pergunta, estamos aí. Muito obrigado a todos, povo do Enem, estudem. Estamos aí para qualquer pergunta, ok? Muito obrigado a todos.